Boa tarde a todos. Vou fazer uma leitura aqui no ciclo do Natal. Jesus, sol eterno de nossas almas, nasceu de Maria, lírio virginal, regado pela graça divina e fecundado pelo Espírito Santo. Chamados pela estrela, os reis magos vêm adorar aquele que as velas, no dia da purificação, proclamam luz do mundo. Incumbida por Deus de nos santificar, a Igreja realiza essa missão principalmente pela liturgia, culto público, ritos e sacramentos, dias festivos e tempos litúrgicos. São outros tantos meios de que se serve para nos unir e assemelhar a Cristo. Todos os anos do Advento ao Pentecoste nos faz celebrar os principais acontecimentos da vida do Salvador, não como pia recordação, mas como processo de renovação, mercê das graças que cada solenidade nos dispensa. Deste modo, a comunhão ativa nos mistérios de Cristo impregna as nossas almas de uma vida cristã autêntica, intimamente ligada à Igreja. O espírito e o sentido desta celebração litúrgica são-nos inculcados pela mesma Igreja. Importa apenas deixar-se guiar por ela para penetrar no coração do mistério cristão e para aproveitar em plenitude a sua eficácia sobrenatural. No decurso do ano, a celebração dos mistérios de Cristo fazem-se em dois ciclos sucessivos, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. O fim principal do ciclo do Natal e lembra-nos a transformação radical que em nossa vida humana se opera pela encarnação do Verbo. O próprio Filho de Deus não se tornou somente um de nós, deu-nos o poder de nós mesmos nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, um povo novo, uma raça santa, que Ele sustenta com sua vida divina e conduz para o céu. A encarnação inaugurou na Terra uma economia do Espírito, cujas últimas consequências serão a nossa união definitiva com Deus no além. E esta transformação que a Igreja celebra no Natal, ela procura mostrar-nos na humanidade santa do Salvador a fonte inexaurível de toda a vida sobrenatural e implora para nós e para todos os homens a plena realização da obra redentora inaugurada pela sua vinda ao mundo. Toda a liturgia do Advento é um imenso apelo à vinda do Salvador. A Igreja retoma as ardentes súplicas ao Messias que haviam ressoado através do Antigo Testamento e convida-nos a repeti-las com ela, com fervor
que se vai intensificando à medida que se aproxima o Natal. Logo no primeiro domingo, um belíssimo responsório de matinas dá o tom a todo o advento. E o profeta Isaías que fala anunciando ao povo de Israel o Messias esperado. Olhando de longe, eis que vejo Deus que vem em seu poder, e uma nuvem que cobre a terra. Ide ao seu encontro e dizei: Dizem-nos, se és tu que hás de reinar sobre o povo de Israel. Vós todos que habitais a terra, filho dos homens, ricos e pobres, juntamente ide ao seu encontro e dizei: Pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, escuta-nos. Dizem-nos, se és tu, príncipe, arrancai as vossas portas, e vós, portas eternas, levantai-vos, e entrará então o Rei da Glória, que deve reinar sobre o povo de Israel. É certo que o Salvador chegou, mas esperamos-los ainda. Esperamos para nós e para o nosso tempo as suas graças de redenção e santificação que devem transformar a nossa vida humana, a assemelhá-la à sua, unidos às gerações que hão de suceder-se na terra. Esperamos no fim dos tempos a vinda gloriosa de Cristo, Redentor do mundo, que há de introduzir os eleitos no reino do seu Pai. E toda a obra de Cristo, até em seus ecos mais longínquos, que a Igreja evoca à luz dos textos da revelação. O Messias esperado é o Rei, não somente de Israel, seu povo, mas de todas as nações. É o próprio Filho de Deus feito homem, para salvar todos os homens e para os levar consigo para o reino do Pai. Aqueles que o acolhem na terra como Salvador dirá um dia: Vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos prepara para vós preparado desde a criação do mundo. A perspectiva do advento são, portanto, imensas. A Igreja põe-nos diante dos olhos toda a obra da redenção, à medida que as gerações se sucedem, vai se dilatando o reino de Deus até o dia em que Jesus Cristo congregará dos 4 pontos cardeais os seus eleitos, os apresentará ao Pai como conquista sua e os introduzirá no reino. Façamos votos por esta dupla vinda, vinda de graça para a vida presente, vinda de glória para o além. A encarnação do Senhor é a fonte de toda a esperança cristã. Preparando-nos para a celebrar, a Igreja convida-nos a trabalhar no alargamento do seu reino, na expectativa e invencível esperança da sua segunda vinda. O tempo da espera que nos separa da realização final é concedido à Igreja para anunciar até os confins da terra a boa nova da salvação. A liturgia do tempo tem por fulcro 3 grandes figuras: Isaías, João Batista, a Santíssima Virgem Maria, através da sua missão providenciais
desenrola-se a maravilhosa evocação da preparação divina, imediata e longínqua, da salvação que Deus tinha prometido desde a queda dos nossos primeiros pais. Isaías é o grande profeta do advento, desde o século VIII, no momento mais patético da história do povo judeu. Ele quer que se confie só em Deus e que se espere a salvação do Messias, que está prestes a chegar. Depois de um exílio cruel, o Messias há de salvar o resto do povo de Israel, fará reinar na terra a paz, a justiça e divulgar entre as nações o conhecimento do verdadeiro Deus. João Batista, o último dos profetas e a primeira das testemunhas da chegada do Messias, aponta-nos Cristo e impele-nos para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Urge fazer penitência e converter-se. Finalmente, a Virgem Maria, a mãe do Salvador, na qual o mistério da graça se realiza com uma plenitude sem igual, antes de se estender ao resto dos homens pela sua fé, pela sua eficiência aos desígnios de Deus e a seu respeito. Ela personifica e espera e o acolhimento da Igreja. Que os ardentes apelos do grande profeta, as exortações do precursor e a intercessão da Santíssima Virgem nos preparam para celebrar o nascimento do Salvador, com o amor ardente que os excessivas perante a realização do plano divino de salvar o mundo. O advento que inicialmente contava 5 domingos na liturgia romana, conta agora apenas 4, isto é, 3 semanas completas que se contam a partir do domingo mais próximo da festa de Santo André, 30 de novembro, e os dias que vão do 4º domingo até 24 de dezembro. Na Idade Média, o tempo do Advento, preparação do Natal, tomou em caráter de penitência a imitação da Quaresma, preparação para a Páscoa. Este espírito de penitência manifesta-se ainda em algum texto e em certos usos: paramentos roxos, ausência de flores no altar, silêncio do órgão, supressão do glória, mas o canto do aleluia, que se manteve sempre aos domingos, indica bem que o advento quer permanecer um tempo de alegria. Era-o exclusivamente nos seus primórdios, voltou a sê-lo desde a notável redução do jejum. Esta alegria da salvação eminente vai se intensificando à medida que nos aproximamos do Natal. No 3º domingo, o altar ornado de flores, os paramentos cor-de-rosa e as melodias do órgão sublinham bem o júbilo crescente. Refugie na antífonas maiores, cantada ao som dos sinos nos últimos 8 dias que precedem a grande festa do nascimento do Salvador e a vigília
do Natal e já toda ela uma exaltação. Todos os domingos são de primeira classe, em caso de ocorrência tem preferência sobre toda e qualquer festa, com exceção da festa da Imaculada Conceição. Este é um preparativo que eu faço sempre no tempo do Advento, já que não temos os sacramentos da Santa Missa como primeira coisa que um cristão pode fazer. Aí ficou como indicação para nós que ficamos na solidão sem direito desde o Concílio Vaticano II a nenhum meio de avivar a nossa fé, senão os livros santos e as indicações do missal. E foi o que, nesses 55 anos de caminhada e solidão, no meu cantinho aqui, praticando essa preparação. E hoje, como tenho esse canal que temos participado durante esses últimos 5 meses, hoje eu estou tendo a oportunidade de transmitir esta preparação que eu tenho para com vocês. Espero que conforte alguns dos corações daqueles que sofrem no dia a dia a ausência dos sacramentos, que é o fundamento de todo o cristão para crescer. Então, meus amigos, um bom final de domingo para todos e que Deus abençoe a nós. E salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens.